Graça e paz a todos, queridos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique e hoje, dando prosseguimento à nossa série de mensagens expositivas sobre o livro de Salmos, hoje eu gostaria de compartilhar com todos vocês a exposição do Salmo 13. Diz assim o texto bíblico: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O título original desse salmo é O Mestre de Canto, Salmo de Davi. Nesse salmo curto, mas com um tom e imagem bem vigorosos, Davi trata dos seus sentimentos, de seus adversários e de sua fé. Não temos informações no salmo sobre o problema que atormentava Davi. Nós sabemos, porém, que alguns dos dias mais sombrios de Davi aconteceram antes dele ser oficialmente promovido ao trono de Israel, quando Deus o estava preparando para uma grande tarefa e usou as tribulações para fazê-lo crescer e lhe dar maturidade. O Salmo 13 é um salmo de lamentação, expresso da perspectiva pessoal de Davi, com um clamor emocionado ao Senhor para que lhe mande ajuda. Como muitos salmos de lamentação, esse é uma oração endereçada a Deus. O salmo começa no mais profundo abatimento, com Davi desanimado e prostrado ao chão, esmagado debaixo do peso da tristeza. Porém, à medida que o salmo avança, a disposição e a atitude de Davi vão mudando. Ele começa no fosso do desânimo e termina nos picos altos do entusiasmo e da alegria. Esse salmo ele pode ser dividido em três partes. No versículo 1 e 2, nós vemos a desolação de Davi. Nos versículos 3 e 4, nós temos a sua súplica. E nos versículos 5 e 6, nós temos a sua certeza de ter sido ouvido. Então, nos versículos 1 e 2, nós vemos a desolação de Davi. O texto bíblico diz: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Esse salmo é uma oração a Deus em um momento de grande angústia. A expressão até quando aparece 4 vezes no salmo e expressa a angústia pela qual Davi estava passando. O contexto histórico que motivou Davi a escrever esse salmo não é claro. Porém, o versículo 3 diz que ele estava próximo da morte. E nos versículos 2 e 4 nós vemos que ele estava sendo oprimido pelos seus inimigos. Todavia, a relação entre as duas situações não é explicada no texto. Até quando? É uma pergunta universal e histórica. Todos a fazem desde os tempos remotos até os dias de hoje, especialmente em meio ao sofrimento e à dor. Nos 2 primeiros versículos, Davi, dirigindo-se ao Senhor, pergunta 4 vezes: até quando? Ou seja, por quanto tempo? Trata-se de uma pergunta feita por alguém que parece ter chegado ao seu limite. Ele aguentou o quanto podia, mas não tinha mais forças para prosseguir. E quer saber por quanto tempo mais terá que suportar sem forças para tanto. Essas palavras refletem o desespero de quem não sabe se conseguirá se manter em pé ou firme diante da aflição. Davi olha para Deus e pergunta: por quanto tempo mais o Senhor me deixará nessa situação antes de vir o meu socorro? É impressionante como os dias bons e de alegria parecem passar tão rápido. Porém, os dias maus e de sofrimento parecem tão longos, quando a nossa alma está deprimida dentro de nós. Diante da aparente ausência de Deus, Davi sente-se abandonado aos seus próprios recursos, que são insuficientes para lidar com a realidade dos seus problemas e dos seus inimigos. Além disso, Davi sente que Deus está escondendo o seu rosto.
Davi enfrenta a depressão e o desânimo. Ele está numa situação terrível e tem a impressão de que Deus se afastou dele e que não se importa em socorrê-lo. Matthew Henry diz que o Deus de Israel, o Salvador, é por vezes um Deus que se esconde, mas nunca um Deus que se ausenta. Pode estar nas sombras, mas nunca distante. Quando estamos passando por dificuldades e oramos pedindo socorro, mas não o recebemos, nossa tendência é nos sentirmos abandonados. Muita gente se perde nessa fase da vida. O desespero as vence e elas caem em profunda depressão ou tomam atitudes mais destrutivas do que benéficas, tanto para elas como para os outros. Porém, o céu pode estar repleto de nuvens da tempestade e tudo que vemos é escuridão, mas o sol continua brilhando do outro lado das nuvens. É perigoso nos entregarmos aos nossos sentimentos, pois são enganosos e instáveis. Em Jeremias 17:9 nós lemos: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A impressão de ter sido abandonado por Deus pode acontecer com todos nós, principalmente durante momentos de enfermidades, de problemas financeiros, de crises na família, no emprego ou na igreja. Em tais ocasiões, devemos orar para que o Espírito Santo nos ajude a ver que não estamos sós e para que nos dê a certeza de que ainda nos regozijaremos na salvação divina. Apesar de muitas pessoas dizerem que Deus tarda, mas não falha, isso não é correto. Deus não tarda, nem falha. Ele sempre chega no momento certo, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus, no momento certo e na hora oportuna. George Whitefield, ele grande evangelista britânico do século XVIII, ele disse: enquanto eu estiver desse lado da eternidade, jamais esperarei ficar livre das tribulações. Só espero que elas variem, pois é necessário curar o orgulho do meu coração. Para tanto, elas precisam ocorrer. Nos versículos 3 e 4, nós vemos a súplica de Davi. Ele diz: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Nesses versículos, Davi sente a morte se aproximar e roga a Deus que intervenha antes que ele morra. Davi então ora ao Senhor e faz 3 pedidos. O primeiro é: atenta para mim. Davi desejava ser alvo da atenção especial de Deus. Esta é uma súplica para que Deus mostre consideração e se compadeça de Davi na situação em que ele se encontra. O segundo pedido é: responde-me, Senhor. Davi sente-se abandonado, imagina que as suas orações não estão sendo ouvidas, então ele pede que o Senhor o responda e envie algum tipo de encorajamento. O terceiro e último pedido é: ilumina-me os olhos. Isso indica que os olhos de Davi estavam obscurecidos, debilitados, dando a entender que estava próximo da morte. Davi clama pela atuação de Deus para que o livre da situação sombria em que se encontrava e o salvasse da morte. A ideia de que os seus inimigos se regozijariam sobre a sua morte era inaceitável para Davi e o levou a clamar ainda com mais intensidade pela intervenção divina. Ele pede para que Deus lhe desse novamente vitalidade, renovando as suas forças físicas e emocionais. Jim Elliot, missionário americano que morreu como mártir ao levar o evangelho a um povo indígena não alcançado do Equador, certa vez escreveu: o santo que avança de joelhos jamais recua. Davi sabe que Deus tinha ouvido as suas orações e lhe respondido em outras ocasiões. Por isso ele não desiste de continuar clamando ao Senhor. F. B. Meyer, ele diz que a oração muitas vezes prova ser a escada que nos conduz da mais profunda prisão ao dia mais radioso. Um exemplo disso é Paulo e Silas, que mesmo estando na prisão oravam e cantavam louvores a Deus. E Deus lhe respondeu com um grande terremoto, que abriu as portas da prisão e culminou na conversão do carcereiro de Filipe e de toda a sua família. Nos versículos 5 e 6, nós vemos a certeza de Davi de ter sido ouvido. No versículo 5 e 6 diz: no tocante a mim, confio na tua graça.
Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. A partir do versículo 5, o salmo muda subitamente do desespero para a esperança. Em meio à sua dor e tristeza, Davi faz uma escolha crítica. Em vez de continuar descendo a espiral de tristeza, ele mudou a sua postura. Diante da aparente demora do Senhor em nos responder, a atitude correta é confiar em Deus e no seu infinito amor. A fé começa a louvar a Deus pela vitória antes mesmo que a luta tenha terminado. A expressão "no tocante a mim", no versículo 5, indica uma transição do medo para a fé, do questionamento para a convicção que Deus cumprirá as suas promessas. Davi sabia que as palavras de Deus eram verdadeiras e que ele cumpriria o que prometeu. Não importava quão complicadas fossem as circunstâncias, não apenas porque vinham de uma boca que só diz a verdade e de mãos honradas que não quebram um compromisso assumido, mas também de um coração amoroso, benigno e compassivo. As promessas de Deus são tão imutáveis quanto o seu caráter. Davi declara confiantemente: confio na tua graça. O termo graça ou benignidade aqui apresentado é um termo que indica o amor fiel de Deus e sua fidelidade ao seu comprometimento de cuidar do seu povo. O verbo regozije-se, no versículo 5, contrasta com o mesmo verbo utilizado no versículo 4. Davi usa o mesmo verbo de forma deliberada para contrastar a celebração dos seus inimigos e a sua própria confiança no livramento divino. Os inimigos, se regozijariam caso Davi morresse, mas Davi se regozija no Senhor e na sua salvação. O inimigo das nossas almas, ele tenta muitas vezes nos fazer duvidar do amor de Deus. Ele procura colocar dúvidas no nosso coração, dizendo que não somos bons o suficiente, que não merecemos o amor de Deus. Essas afirmações são verdadeiras, mas o inimigo está completamente errado em uma coisa: Deus não nos ama pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós. Não são os nossos méritos, porque não temos nenhum, mas os méritos de Cristo que contam. Jesus nos comprou com o seu sangue, somos dele, pertencemos a ele. João Calvino, o reformador de Genebra, disse: Deus jamais encontrará em nós algo digno de seu amor, senão que ele nos ama, porque é bondoso e misericordioso. A graça de Deus é o sustento da fé do salmista. É como se o salmista dissesse: confiar em ti me consola, ainda que eu não tenha mérito algum. Os sentimentos de Davi passaram por altos e baixos, mas Deus ainda está sentado no seu trono e o seu caráter não mudou. A graça de Deus, ou seu amor inabalável e inalterável, é tudo que Davi precisa, pois esse jamais falhará. Por isso, Davi sabe que a resposta estava a caminho. A confiança no Senhor conduziu Davi ao regozijo. Na expectativa da salvação que receberia, Davi canta louvores ao Senhor, por sua misericórdia sem fim. E o Salmo termina com uma declaração que faz contraste com o argumento de ter sido aparentemente esquecido pelo Senhor no início do Salmo. No versículo 6, ele diz: cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. As circunstâncias de Davi não tinham mudado ainda, mas Deus transformou o seu coração quando ele parou de olhar para os sentimentos e para os seus adversários e, pela fé, começou a olhar para o Senhor. Davi nos ensina, através do seu exemplo, a olharmos para o futuro, a fim de que a nossa presente tristeza não consiga privar-nos da visão da esperança. Os crentes poderão sempre olhar com antecipação para os livramentos de Deus, pois, como diz Hebreus 10, 23, guardemos firmes a convicção da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. E concluindo, vemos nesse salmo alguns sentimentos que estavam presentes no coração de Davi. Ele sentia-se abandonado, profundamente triste, sem forças para seguir adiante. Ele também demonstra sinais de ansiedade, impaciência, medo e aparentemente um pouco de revolta. O motivo é que ele estava clamando ao Senhor, mas não havia tido resposta. Sentia como se Deus tivesse esquecido dele, como se Deus tivesse virado o seu rosto. Ele estava passando por uma situação difícil e não entendia a demora de Deus em agir diante do seu problema.
uma vez que ele era fiel e clamava ao Deus vivo. Às vezes podemos ser acometidos pelos mesmos sentimentos que Davi. Ele vem sobre os nossos corações quando estamos passando por uma situação similar, ou seja, quando estamos passando por uma situação terrível e estamos orando incessantemente, mas ainda não tivemos nenhuma resposta. Quando clamamos ao Senhor, mas Ele ainda não veio trazer o livramento e a bênção pelo qual estamos desesperadamente clamando. E quando passamos por tais situações, quais são as nossas atitudes? Nesse salmo, Davi nos mostra pelo menos 3 atitudes que devemos tomar nesses casos. A primeira é não abandonar o clamor ou a oração. No versículo 3, Davi diz: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Mesmo sentindo-se abandonado, desanimado e sem forças para prosseguir, Davi tem uma coisa clara em sua mente: não pode parar de clamar ao Senhor. Ele não pode abandonar a oração. Diferentemente de muitos de nós que paramos de orar e desistimos com facilidade diante das situações nas quais não temos resposta imediata, Davi continua a crer. Davi continua a clamar ao seu Deus e insiste em sua oração. Ele fez como Daniel, que orou 21 dias insistentemente até alcançar a sua resposta. A segunda atitude de Davi é não abandonar a confiança. Davi tem uma visão firme acerca dele mesmo. No versículo 5, Davi declara: no tocante a mim, confio na tua graça. Outros podem parar, desistir, abandonar a confiança em momentos difíceis, mas não Davi. E quanto a nós? Somos capazes de confiar a Deus mesmo quando a situação ao nosso redor é adversa? Ou confiamos no Senhor apenas quando estamos debaixo da mais absoluta prosperidade e bonança? Mesmo diante da aparente ausência de Deus, Davi continua crendo no Senhor. Mesmo que a resposta de oração ainda não tivesse chegado, ele continua confiando no seu Deus. John Piper faz a seguinte afirmação: cristão, não importa o quão desanimado e solitário você sinta, Deus não o abandonou. A terceira atitude de Davi é não abandonar o louvor. No versículo 6, Davi jubilosamente diz: cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Ainda que Davi tenha começado o salmo com desânimo, inquietações e queixas, após refletir na bondade do Senhor, ele termina louvando ao Senhor. Muitas vezes somos incapazes de assumir um espírito de louvor quando as coisas não estão como gostaríamos que estivesse. E ao primeiro sinal de tribulação, não conseguimos mais louvar. Sabemos louvar apenas quando está tudo bem. No entanto, o grande desafio é louvar ao Senhor incondicionalmente. Augusto Nicodemos diz que o grande desafio da espiritualidade é você continuar crente, sem sentir, sem ver, sem experimentar e ainda dando tudo errado. A afirmação de Davi no versículo 6, porquanto me tem feito muito bem, significa que ele reconhecia que mesmo nas lutas, aquela situação pode ser favorável, pois o Senhor está no controle de todas as coisas. Em Tiago 1, do versículo 2, diz: irmãos, tende por motivo toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Não devemos negar os nossos sentimentos e fingir que está tudo bem o tempo todo. Não é pecado perguntar ao Senhor até quando. No entanto, ao mesmo tempo, devemos estar cientes de que nossos sentimentos são enganosos e Deus é maior que o nosso coração e pode nos elevar acima das tempestades da vida. J.R. Miller, ele diz: algumas coisas só entenderemos mais tarde. O que temos que fazer agora é seguir Jesus. Se estamos buscando ao Senhor e aparentemente Ele está demorando nos responder, isso não significa que Ele nos abandonou. Pelo contrário, Ele pode ter outro propósito em nossas vidas e não estamos percebendo. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 1 e 4, Ele é, ou seja, o Deus da consolação, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Haverá momentos em nossa vida em que podemos nos sentir espiritualmente abandonados em nossas aflições, sem sentir a presença de Deus. Porém, esse aparente abandono nunca é total ou final. O Senhor promete estar presente conosco.
E embora nossos problemas possam durar muito tempo, não durarão para sempre. É sempre melhor lançar os nossos fardos sobre o Senhor do que ficar remoendo os nossos corações, tentando encontrar a solução sozinhos. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, nós temos uma gloriosa promessa. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que Deus nos ajude, em meio às noites mais escuras da alma, a seguir as mesmas atitudes de Davi. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.